Bem-vindos à segunda edição de Setup, uma série de podcasts sobre dança contemporânea em Portugal. E hoje temos como convidado o coreógrafo e performer David Marques. Olá, David. Olá. Obrigada por teres aceito o convite e estares connosco aqui noutra edição do Setup. Começar como iniciamos então nesta pergunta que é: quando começas a dar as tuas primeiras piruetas de dança? Obrigado pelo convite, Sim. antes de mais. Como é que eu comecei? Muito novo. Muito novo. Eu comecei a fazer aulas de dança com 5 anos, 5 a fazer 6. Portanto, eu entrei para a escola e comecei a fazer dança mais ou menos ao mesmo tempo. E comecei... Eu nasci em Torres Novas, portanto, que é uma cidade mais ou menos a 1 hora de Lisboa, no Ribatejo. E o meu pai era funcionário público, mas fazia também rádio. E estava muito envolvido com as coisas da cultura em Torres Novas e tinha feito teatro amador e organizava coisas, e ele próprio, como jornalista de rádio, era muitas vezes solicitado para apresentar galas e coisas desse género. E portanto eu, por causa disso, estava bastante ligado, como espectador, claro, porque era uma criança, ao que se fazia em Torres Novas, pronto, no âmbito da cultura. E eu acho que foi ter visto uma peça em que o meu pai entrou como ator, que fez com que eu, em que havia dança, Sim. havia também... A minha primeira professora de dança entrava nessa peça a fazer uma cena que eu me lembro que era meio uma cena em que havia bruxas que dançavam, havia assim. Eu lembro-me de ver aquilo e de pedir aos meus pais para fazer aulas de dança. Eu devia saber que ela era professora de dança e, como os meus pais já tinham percebido que eu, quando via um palco, punha-me a dançar e a imitar os ranchos folclóricos, e havia sempre Esse impulso. esse impulso de ir para o palco. Pronto, eles acharam que o meu pedido fazia sentido, e portanto puseram-me nessa escola de dança com 5 anos. E como é que tu te sentiste a começar a realizar aquilo que estavas com vontade de experimentar? Olha, eu era o único rapaz nessa altura, e, aliás, fui o único rapaz durante muitos anos nessa escola, e eu acho que, de certa maneira, isso, talvez, por um lado, era estranho, mas ao mesmo tempo, meio que me colocava num lugar muito especial. Portanto, eu sentia-me especial a fazer aulas de dança só pelo facto de ser o único rapaz. E acho que essa era uma sensação boa, porque também provavelmente eram muito delicadas comigo e muito cuidadosas comigo, porque valorizavam eu querer fazer dança. Sim. E portanto esse princípio foi um princípio. Eu lembro de estar muito nervoso na primeira aula e de não ter a roupa certa, que era aquela coisa, né? Achar que não tinha a roupa certa. Mas era um bocadinho uma sensação de... Era muito novo, portanto a minha memória também não é muito Presente. detalhada. Sim, detalhado. Mas eu tinha essa sensação de que era um sítio onde eu era muito bem-vindo e onde eu ia poder dançar, que era uma coisa que eu fazia em casa e que, aparentemente, segundo os meus pais, também fazia na rua, se visse um palco ou assim. Então havia essa ideia de... Eu tinha essa sensação boa de que ia aprender coisas ali, com aquelas pessoas. E o que é que... Isso não parou, não é? Porque, mesmo assim, também na altura não era muito usual, e penso que também em Torres Novas não seria usual rapazes tão novos quererem fazer dança e balé, não é? E como é que... Ou seja, nunca houve uma ponta de... vou desistir, quero fazer outra coisa. Como é que continuaste depois esse percurso?
Para mim foi sempre muito evidente desde o princípio, eu acho que também muito porque os meus pais foram muito, me incentivaram muito, me apoiaram e nunca me colocaram nenhuma questão difícil de responder sobre isso. Porque é que eu quero, ou, enfim, nunca foi sempre assumido como normal. Eu queria fazer aulas e ali podia fazer. Depois era uma escola também muito particular, que não era uma escola de ballet clássico. Havia aulas de dança clássica, mas havia uma vontade grande daquela professora de nos fazer conhecer outras linguagens. Tipo, com 6 anos improvisava, havia dias de aulas para improvisar. E isso tudo para mim era muito. Era mesmo um lugar de jogo, de fantasia, de imaginação, de expressão. hum, e também da possibilidade de ter um espaço social Certo. muito seguro para mim. E como é que isso depois continuou? Portanto, estás em Torres Estou em e... Torres Novas, sempre achei que ia ser bailarino ou professor de dança. Pronto, acho que no princípio havia talvez essa ideia de se calhar vou ser professor de dança, porque era a profissão que eu conhecia na dança. E depois, muito cedo, eu lembro-me de essa professora ter convidado uma artista que estava a começar a vir dançar a um espetáculo nosso e dela nos dizer que aquela artista era coreógrafa, não era bailarina. E Mas percebeste ela a estava em cena. Sim, mas percebeste a diferença? Ou E eu aí como é que foi? percebi, acho eu que foi aí que percebi, que era possível estar em cena sendo-se coreógrafo. Ou seja, que a coisa mais importante da dança não era necessariamente ser-se o intérprete e não era necessariamente estar em cena, mesmo que se estivesse em cena. Pronto, eu acho que aí, e foi bastante cedo, esse encontro com a ideia, existe esta coisa de uma pessoa que pensa as danças, que as cria, que até as pode dançar, mas que não é intérprete exclusivamente. Eu acho que isso criou em mim essa vontade de poder ter esse trabalho que me parecia um bocadinho estranho. Que não seria só ser professor de dança, não é? Sim. E então tu Então eu decidi ir para a escola superior. E que tal? Como é que foi isso? Ou melhor, já sabias da existência da escola superior? Como foi esse processo? Sabia porque na escola havia várias alunas que tinham estado na escola mais velhas do que eu e que tinham ido para a escola superior de dança. E, portanto, eu ouvia as histórias delas de terem ido para Lisboa e de continuarem os estudos e fazerem o curso. Portanto, esse era o caminho que para mim me parecia possível. E foi isso que eu fiz. Foi concorrer à escola superior de dança e fiz 4 anos de... E como é que foram esses 4 anos na escola superior? Aliás, os 4 anos na escola superior e estar também em Lisboa durante essa temporada também. Houve Olha, mudanças? Alguma coisa influenciou? houve um encontro muito particular com a Patrícia Milheiro, que era um bocadinho mais velha do que eu, tinha feito ballet teatro, que eu encontrei lá e que vinha com muita informação, porque tinha feito uma escola que tinha um currículo interessante, que tinha conhecido muitos artistas. Não era o meu caso, eu vinha de uma pequena escola de dança de Torres Novas. Portanto, houve o primeiro encontro foi com ela e de perceber que havia muita coisa e havia muitas formas de pensar a dança e a dança contemporânea e tudo. Sim. Ela era minha colega, portanto esse encontro foi muito impactante aí. E depois foi muito impactante também conhecer o Francisco Camacho no último ano, que veio orientar os nossos trabalhos de criação e teve essa importância muito grande de me ter permitido, assim que terminei o curso, começar a desenvolver o meu trabalho na EIRA. Exato. Que era a estrutura, e é ainda, A a estrutura estrutura dele. do Francisco. E o que é que tu querias, portanto, no último ano da escola superior, o que é que tu começas a desenvolver? Consegues olhar para trás e dizer assim, ali estava qualquer coisa que ainda me acompanha ou não? Sim, eu acho que eu tinha muita vontade de criar. Queria muito dançar para outras pessoas, mas tinha muita vontade de experimentar fazer peças. E, portanto, eu usava todas as oportunidades que tinha dentro da escola para experimentar criar, para experimentar ligar coisas. Eu acho que isso era a coisa que eu tinha mais interesse e que, se calhar, hoje continua a ser uma coisa que tenho muito interesse em fazer,
que é colocar coisas em relação, Uhum. mais do que pensar que eu vou criar uma coisa do zero, mas que há vários elementos que eu posso colocar em relação e que isso talvez seja a minha perspectiva, Uhum. a forma como eu coloco os gestos, um som, uma escolha do espaço, um título, em Uhum. relação. Certo. E que isso vai produzir, se calhar, um ponto de vista. E pegando no ponto de vista, falavas há pouco da Patrícia Milheiro Uhum. e do Francisco, e às vezes são esses encontros que nos acabam por marcar ou serem mesmo fulcrais nas mudanças, não é? Uhum. Um, esse início de percurso na EIRA foi importante também para ti estar dentro de uma estrutura. Como é que foi essa preparação? De já ter uma estrutura ali à volta? Conta-nos um pouco sobre isso. Eu acho que, no princípio, eu vinha da Escola Superior de Dança com essa informação, sei lá, da história da dança com Maria José Uhum. Fazenda, do Gilmendo, que tinha sido Uhum. meu professor, deste encontro com alguns artistas, nomeadamente o Francisco Camacho, e aquilo de que eu precisava, acho eu, foi aquilo que o Francisco me proporcionou na altura, que era ter um espaço onde, e bastante tempo nesse espaço, onde eu pudesse experimentar, E que era o era, que eu tinha muita vontade de fazer. sim, e era um espaço onde podias também encontrar outros criadores e Sim, outros intérpretes, outras pessoas que estavam a trabalhar com o Francisco. Portanto, é sim. um espaço de encontro. Quem é que. Na altura, o Rafael Alvarez e a Carlota Lagido faziam parte da EIRA, Uhum. e o João Manuel Oliveira também fazia parte da EIRA, sobretudo a dar uma espécie de consultoria. Portanto, eu, nesses 2 anos em que estive lá inicialmente, no fundo usufruí da estrutura, que era uma estrutura de produção, e da, deles, Sim. da experiência deles, das opiniões deles, ah, de todos eles. Pronto, e no âmbito dessas residências que fui fazendo lá, fiz 2 peças. Fiz Que, logo um primeiro solo, certo. Que era. que se chamava Motor de Busca, que na verdade tinha tido uma origem na última coisa que eu tinha feito na Escola Superior de Dança, Uhum. em que eu trabalhava com uns cartões que tinham sílabas e palavras e não sei o quê. Havia assim uma relação com um material que tinha palavras, portanto eu construía frases em cena. E foi isso que eu fui fazer, foi isso que eu fui começar a criar num formato de solo para a EIRA, Uhum. que deu logo numa peça que estreou no Sitmor e que eu depois apresentei em alguns sítios Sim. na Foste sequência. desenvolvendo. E esse espaço de partilha. Pronto, estás dentro da Escola Superior de Dança, vais para a EIRA e é uma segunda escola quase, não é? Uhum. Mas o teu percurso não fica por aí, porque depois acabas por cruzar fronteiras e vais para fora. Sim. E o que é que tu escolheste? Ou melhor, como é que isso surge? Olha, eu estava na EIRA e estava a fazer esse trabalho, não é? Estava a criar as minhas peças, fazia assistência de produção também na EIRA. Portanto, tive ali uns meses em que trabalhei a assistir outros artistas que passavam em residência. Uhum. Isso também foi bastante importante, ahm, fazer esse trabalho. E eu tinha muita vontade de continuar a estudar, de saber mais coisas, de conhecer mais pessoas. E isso podia acontecer ali, naquele contexto, mas eu Uhum. achei que podia também acontecer fora daquele sítio. E concorri ao Exerce, Que era, sim, que é um curso, uma formação que na altura não tinha grau académico, certo. do Centro Coreográfico Nacional de Montpellier, Uhum. que na altura tinha a direção da Mathilde Monnier, que eu tinha visto várias vezes na Culturgest, porque o Gil Mendo programava muita dança francesa. Uhum. Ahm, então havia assim uma espécie de uma família francesa que eu tinha conhecido através da programação do Gil Mendo e que me deu muita vontade de ir conhecer melhor. Então concorri ao Exerce. E o que é que encontras no Exerce nessa altura, em Montpellier? Olha, foi assim uma grande transformação Sim. a muitos Uhum. níveis. Uhum. Eu nunca tinha morado fora de Portugal. Aliás, tinha morado em Torres Novas até aos 17 anos e depois morei 6 anos em Lisboa. Portanto, só o facto de ir para fora, ir para um sítio
tinha uma língua que eu dominava mais ou menos, e que era um sítio muito internacional, porque a formação, nós éramos 12 ou 13 de todos os sítios do mundo, e isso foi muito importante. Tipo, começar por abrir esse olhar também sobre os percursos das pessoas e ver que havia percursos muito diferentes. Sim. E havia artistas do Brasil que tinham feito uma escola muito académica, outros que não tinham feito escola académica nenhuma, uns que vinham da filosofia, outros que vinham do teatro. Pronto, e esse encontro foi logo super importante. Mudou a visão que tinhas sobre a vontade de te tornar professor de dança? Não, aí já sei. Aí, na verdade, eu acho que Sim. foi uma coisa que eu recuperei mais tarde. Exato, ok. Eu voltei a recuperar até mais recentemente, na verdade. A vontade de dar aulas. Mas dizia isso porque realmente o sair do contexto que reconheces abre uma perspectiva totalmente diferente. Completamente. E falavas dessa diversidade também do que está para trás, de todas as pessoas que foste encontrando no Exerce. Isso foi fundamental para ti depois, durante esse período de estudo, não é? Foi. Primeiro porque no Centro Coreográfico passavam também muitos artistas em residência. Tipo, lá está essa coisa de conhecer pessoas que passam e que estão a desenvolver trabalho, e nós tínhamos a oportunidade de os ver e de falar com eles, e não sei o quê. E conhecer a Larry Ribot, e ver o Steve Cohen, e ter aulas com o Charles Atlas, que fez muito vídeo de dança do Cunningham. Conhecer a Mathilde Monnier, o Louis Touzé, com quem eu depois continuei a trabalhar. Certo. Pronto, isso foi uma espécie de banho de referências, de possibilidades de pensar as artes performativas, e depois um trabalho muito intenso também de experimentação, que era um bocado a base daquela formação na altura, era de experimentar, fazer coisas. E essa experimentação trouxe-te linhas e diretrizes para o teu trabalho mais tarde? O que é que foste descobrindo? Também falaste agora que há essa proximidade com quem está em residência, com alguns professores até, que depois acabam por criar outras relações de futuro, como é o caso do Luíque, com quem ainda trabalhas, com quem colaboras. Fala-nos um pouco dessa colaboração, também com o Luíque, por exemplo, e que tipo de influências também que foram ficando de um sítio tão diferente. A formação tinha um tema, que era dança e imagem, e, portanto, o currículo foi todo pensado no âmbito desse tema, que passou por Cunningham, havia um módulo de Cunningham, e não era só o Cunningham de fazer o Cunningham, mas também de pensar a relação do Cunningham com a imagem. Exato. E por isso é que o Charles Atlas estava lá. Havia um módulo que tinha mais a ver com o musical, em que nós trabalhámos muito com o Mark Tompkins, que é uma pessoa que trabalha muito sobre essa relação da música e com a dança, com as artes da cena e com, enfim, todo o imaginário. Improvisação também, certo? Exatamente. E depois houve um módulo final que era mais realização mesmo de cinema, em que aí trabalhámos com o Luíque, porque o Luíque trabalha muito com a ideia do argumento e tal. Portanto, isso foi assim uma espécie de grande menu de trabalho que eu sinto que ficou em mim, para as peças que eu vinha fazer depois, nessa diversidade, na verdade. Pensar o que é uma fonte, que era uma coisa que a gente trabalhava muito, essa coisa das fontes. Fonte, como assim? Uma fonte, por exemplo, no vídeo, como é que a gente pode trabalhar a ideia da relação com o vídeo como uma fonte, como uma fonte, como é repertório. Nós, né, convencionalmente, trabalha-se muito o repertório a partir do vídeo, certo, ou de uma partitura. Então ali trabalhava-se muito a ideia da imagem como uma fonte. Foi uma coisa que eu vim recuperar na peça que fiz há 2 anos, por exemplo. A ideia de que a gente pode ir a uma espécie de um arquivo, de facto, é um arquivo, e trabalhar essas imagens de arquivo em cena e trazê-las mesmo como um elemento dramatúrgico. Sim, de recurso dramatúrgico, não é? Isso é uma coisa que a gente trabalhou lá no Exerce, por exemplo. E falando, não já talvez do que fizeste mais recentemente, mas
ainda falando um pouco desse percurso, não é? Que já estás a amadurecer, é uma palavra terrível, mas há outro corpo que vai surgindo, e outros desejos que vão se sedimentando. Então, que primeiros trabalhos começam a surgir dessas influências? Olha, eu tive um encontro, outro encontro, na escola com o Ido Feder, que é um coreógrafo israelita, que se tornou numa colaboração muito próxima, com quem eu fiz 3 peças. Uhum. E as nossas peças eram de certa maneira resultado de facto da formação que tínhamos feito. Nós fizemos 3 peças sobre o conceito do animal de palco. Uhum. E numa delas chamámos um fotógrafo para nos fotografar numas ruínas em Israel e tal. Portanto, essas 3 peças tinham uma coisa um bocadinho autobiográfica, porque era um bocadinho sobre a nossa relação amorosa e também eram sobre a nossa relação com a cena, com essa prática de estar em cena e o que é essa figura do animal de palco. E tinham também essa questão da documentação. Portanto, esse período do Exerce foi muito importante para o trabalho que eu fiz imediatamente a seguir em colaboração com o Ido. E o que é que acontece após? O que é que residiu depois dessa colaboração? Tu continuaste a fazer o teu trabalho? Sim, eu continuei. Eu trabalhei como intérprete também, entretanto. Muito, sim. E, portanto, isso é uma coisa que eu fui tentando harmonizar ou encontrar ali um ponto de equilíbrio entre as duas coisas. Era difícil? Como assim? Não era difícil, mas eu acho que há um diálogo que se estabelece entre aquilo que nós fazemos como intérpretes e aquilo que fazemos como criadores. E para mim sempre foi... Eu sempre tive muita curiosidade nisso, nesse diálogo entre as duas práticas. E, por exemplo, nesse momento em que eu estava em Israel, eu trabalhei com a Filipa Francisco numa peça que se chamava Viagem, em que nós íamos trabalhar com grupos de dança folclórica, com ranchos. Nem todos os grupos gostam de ser chamados de ranchos, mas alguns gostam. Certo. Em que nós íamos trabalhar por vários pontos do país sobre as danças estacionais portuguesas. E, por exemplo, isso para mim foi muito importante para a criação de uma peça minha que se chamava Kin, em que eu estava um bocado a pensar essa relação com o facto de morar em Israel e das questões de identidade em Israel serem muito presentes e muito complexas. Sim. Vir a Portugal fazer como intérprete um trabalho em que fazia danças folclóricas portuguesas sobre as quais eu tinha imensos preconceitos antes de começar o projeto, porque também tinha consciência de que muitas dessas danças tinham sido formalizadas no período do Estado Novo. Sim, catalogadas como símbolos, não é? Exatamente. Então, pronto, as duas coisas respondiam-se uma à outra, e a criação e a interpretação. Agora já não sei, perdi a pergunta que tu me tinhas feito. A pergunta era aquilo que estava a falar um pouco, como é que se relaciona, ou a complexidade de relação entre o trabalho de intérprete, não é? Exato. Manter o trabalho como intérprete. Gostava também de referenciar isso, ok, foste após o XR e depois da tua colaboração com o Ido e dessa quase trilogia, continuaste a fazer o teu trabalho, mas nesse percurso trabalhaste agora com a estava a falar da Filipa, ainda com a Loic. Sim, comecei a trabalhar com a Loic nessa altura. Mas é curioso o que falas de como é que um criador mantém o seu desejo também de criar e também consegue encontrar um lugar de intérprete quando é intérprete do trabalho de outros. E acho também bem bonito essa linha que tu traças de conseguires encontrar uma relação entre o trabalho que estás a fazer com alguém e como é que comunica com o teu trabalho que estás a fazer, porque às vezes é um pouco difícil de destrinçar. E o que é que te então nutre esse desejo de tu criares de alguma forma? Se há alguma coisa que vai nutrindo essa vontade de fazer e de concretizar? Agora, Um pouco em geral, olhando para trás até nesse período que foi um bocado diferente, certamente.
Eu acho que esse período que depois deu no Kine e em que eu voltei a trabalhar mais sozinho, digamos assim, para mim é um momento, assim, de certa maneira, eu tenho vontade de dizer que comecei a fazer peças a partir daí. Que se calhar antes disso talvez fossem mais estudos ou experiências coreográficas. E eu acho que a partir de 2014, apesar de eu já ter, nessa altura, já ter feito bastantes peças, Sim. eu acho que a partir dessa altura também, porque volto a morar em Portugal, e estas coisas eu acho que estão meio ligadas todas. Onde é que tu estás? Com quem é que estás a trabalhar como intérprete no momento? Enfim, para além do resto das coisas, né? Que solicitações é que tens? Em que contexto é que podes mostrar o teu trabalho? Isso tudo para mim faz o trabalho. Sim, certo. Não é só a minha vontade de fazer uma peça, encontrar as pessoas para a fazer e concretizá-la. O contexto também está a Acho que influenciar. é muito contexto. Uhum. E eu acho que, na verdade, de certa maneira, comecei também a trabalhar com consciência desse contexto e a partir desse contexto. Certo. Então, as peças que eu fiz a partir daí, para mim, vinham dessa vontade também de ler o contexto em que eu estava. Que fosse um contexto mais pessoal, que tivesse a ver mais com a minha vida, ou um contexto um bocadinho mais abrangente e que dissesse respeito a mais pessoas. E o que é que faz, voltando a isso, à questão de transitar de país em país, o que é que faz essa volta do David, não é, a Portugal? Porquê é que decides? Foi uma contingência? É uma questão de... Sim, foi uma contingência da vida de já não ter motivos para continuar a morar Em Israel. em Israel, porque aquela relação tinha terminado e eu morar lá tinha a ver com isso também. Sim. Ahm, e portanto, quando venho para cá e faço uma peça pouco tempo depois Certo. que se chama Ressaca, estava um bocadinho ressacado de uma série de coisas, ou estava com vontade de fazer uma espécie de reset, se calhar. Certo. Começar Tinha- de novo, não é? Limpar e começar de novo. Olhar. E tinha muita vontade de trabalhar com aquelas pessoas, com a Teresa Silva, com a Madeleine Fournier, com o Joanne Knowles e com o Mathieu Razak. Sim. Tinha muita vontade de trabalhar com eles, que são eles próprios intérpretes e criadores que eu admirava muito, na Culturgest, a convite do Gil Mendo. E essa peça, para mim, era um bocadinho voltar ao início de tudo e pensar a relação da dança com a música, criar um contexto para trabalhar com aquelas pessoas. Isso era também importante, que eu tinha muita vontade de estar nessa intimidade do trabalho com aquele grupo, especificamente. Sair, não estar em cena, estar de fora e fazer uma experiência. Sim. E o fazer uma experiência sem perspectiva nenhuma de futuro. Na altura, para mim, era aquela peça que podia ser a única, ou a última, ou... Era um bocado assim que eu estava nos ensaios. E ir muito com a minha intuição sobre esta relação da dança com a música, da dança do movimento com o som. Era uma peça muito abstrata e era mesmo uma experiência que vinha de um sítio de me tentar ligar só a essa dimensão experimental. E se nós formos o mar Por exemplo. e dançarmos o mar, e se nós pensarmos nas nossas danças de criança e formos dançar canções de que gostamos muitas vezes, a peça tinha assim uma espécie de grande repetição, ele criava uma espécie de bálsamo para a ressaca. Sim. Então havia uma relação com o tempo também muito particular, que era o que eu estava a viver, acho eu, também naquele momento. E achas que, olhando assim para trás, foi um momento de transição para ti? Da transição, ou seja, houve uma mudança, porque é preciso também alguma coragem de conseguir fazer um reset, fazer, não é, tábua rasa a tudo, recomeçar, nem ter expectativa do que é o retorno de fazer, porque há sempre uma grande pressão de fazer um objeto e o que é que a vida do objeto após a primeira apresentação. Quando olhas para trás, a ressaca resultou para ti, de alguma forma?
sim, para mim, e no meu processo Sim. e no meu percurso, sim, porque foi um momento em que eu estava com um grupo de pessoas, que era uma coisa que eu não tinha feito ainda, trabalhar com um grupo de pessoas e de fora, Sim. e propor-lhes práticas. Eu acho que também foi um momento muito importante para mim, para sistematizar o meu pensamento e para perceber que esta coisa de estar a dançar no quarto uma canção que se ouve na rádio, isto pode ser eu posso agarrar nisto e fazer disto uma prática. E podemos levar isto para a cena e ir trabalhar todos os detalhes desta relação, e perceber as camadas, criar umas danças que parecem muito improvisadas, mas na verdade estão super escritas, repeti-las muitas vezes e dar a ver esses detalhes muitas vezes. Portanto, foi um momento em que me permitiu, em que eu pude sistematizar formas de formular práticas coreográficas. O que é importante também para, de certa forma, conseguir escrever para ti mesmo quais são as diretrizes depois do teu trabalho mais Foi à sempre frente. assim que eu trabalhei a partir daí. Okay. A partir de propostas que posso fazer a alguém ou a mim próprio, de práticas que podem ter um valor, digamos, mais processual, mas que também podem desenvolver-se como materiais coreográficos que podem ser peças ou fazer parte de peças. Certo. Isso faz-me pensar e sentir, é a forma também como vejo um pouco o teu trabalho e tu como pessoa, sobretudo, que é uma coisa assim sempre muito sólida. Há um crescimento com o seu tempo, sem muita pressa, mas há um compasso muito discreto, mas sólido. Houve um momento em que nos aproximamos e que me recordo da tua presença, sempre. Muito vertical, muito sólido, não é? Como estava a dizer. E foi fulcral também. Não posso estar aqui sem falar contigo sobre esta fase toda de um Covid que nos atingiu e também porque nos aproximamos aqui. Porque tens um lado ativo não só da ação, palco, prática coreográfica, investigativa, mas também ativa no cuidado do que são as diretrizes ou não, daquilo que pode ser essa estrutura que nos dá algum apoio. Como é que foi para ti essa fase? Estiveste muito envolvido também, e ainda estás, na ação cooperativista. Fala-nos um pouco desse período, como ou não influenciou estares aqui como estás ainda hoje. Olha, esse momento foi um momento complicado, não é? Certo. Eu acho que foi complicado para toda a gente, provavelmente praticamente sem exceção, ou mesmo sem exceção. E portanto, eu estava em casa como estava toda a gente em casa, porque tínhamos que estar, né, daquela maneira. E a Carlota Lagido, no Facebook, fez uma espécie de interpelação a algumas pessoas para uma mobilização que eu acho que ela não imaginava que tivesse aquela escala. Então ela interpelou ali algumas pessoas, e eu fui uma delas, com um convite que era bem largo e difícil de saber em que é que se podia materializar, que era vamos fazer alguma coisa. Porque isto está péssimo. As pessoas em breve não vão ter dinheiro, nem meios, e se calhar nem saúde mental, nem nada, para continuarem a fazer o seu trabalho ou sequer existir. As pessoas da cultura, digamos, as pessoas que trabalham na cultura e nas artes. Pronto, e eu senti essa mobilização, ou senti esse convite como um convite à mobilização, e pronto, e respondi com vontade de contribuir para alguma coisa poder ser feita. Sim. Daí até aquilo em que a ação se tornou, é um percurso gigante e muito rápido, em que para mim fazia sentido, na medida do possível, com as minhas limitações e de muitas ordens, também de tempo, mas de capacidade, de conhecimento, mas ainda assim tentar contribuir para que o trabalho da ação pudesse ter algum impacto. E fosse um impacto imediato naquele momento de ajudar, se calhar, a resolver
problemas muito práticos, Certo. né? Da vida Sim. das pessoas, Uhum. mas também uma visão um bocadinho mais alargada e mais projetada no tempo. Como é que podia impactar nas decisões mais à frente, não é? Exato. Portanto, envolvi-me por isso e, e depois, pronto, a minha relação, ou a minha presença na ação flutuou. Uhum. Houve momentos em que eu estive muito menos presente e houve momentos em que estive mais presente e estou mais presente às vezes e noutras vezes menos. Mas esse também é um bocado o espírito daquele grupo. Sim. Não tentar também, porque é um trabalho, claro, obviamente, voluntário e de engajamento E de entrega, não é? Total. desinteressado. Certo, exato. Pronto, faz com que as pessoas estejam mais ou menos presentes de acordo com o que podem e com o que faz sentido para elas. Mas nessa altura em que achávamos que não haveria solução para quase nada, demonstrou que esse movimento, estarmos todos juntos, mesmo que distantes, Sim, através dos Zooms, fomos até conhecendo mais gente e mais colegas e outras camadas deste setor. sim, sim, sim. Surpreendeu-te de alguma forma, de repente, não a surpresa do estado catastrófico em que nos encontramos e que ainda nos encontramos, mas surpreendeu-te de repente encontrar mais pares e mais pares e mais pessoas. Que impacto é que isso teve também para ti, enquanto pessoa, enquanto criador? Teve muito impacto. E é curioso, porque eu tinha feito, pouco tempo antes, uma peça que se chamava Mistério da Cultura e que era uma peça que tentava, de uma maneira poética, não lírica, mas poética, tratar as condições de trabalho em que muitas pessoas trabalham na criação. Certo. E até era uma peça que tinha algum humor, pronto, não era O uma... próprio título já era. O próprio título tinha humor e era uma provocação, obviamente, ao Ministério da Cultura, mas a peça tratava essa questão um bocadinho misteriosa do que é um processo de criação, Uhum. e isso no melhor sentido do que o mistério, pode ter o mistério da criação, Certo. mas também no outro sentido do que é que às vezes pode ser um bocadinho nebuloso na nossa relação com as instituições, com o próprio Ministério, pronto, e essa espécie de falta de transparência que às vezes não permite que os processos aconteçam como poderiam acontecer. Uhum. E que, portanto, que não se produzam as obras talvez que se poderiam produzir ou nas condições que se poderiam produzir. Certo. Portanto, eu tinha trabalhado isso artisticamente e muito pouco tempo depois, meses depois, surge o Covid e a Certo. questão da pandemia. Sim, confinamento, não é? E, portanto, para mim, também era muito evidente que aquilo que eu tinha dito na peça, eu também tinha que me envolver nessa questão, havendo um contexto, e ali havia, de maneira mais ativa. Uhum. As pessoas que eu encontrei, as conversas que tive, as coisas que aprendi, fizeram-me muito pensar naquilo que eu não sabia quando fiz a peça. Uhum. Pronto. E isso também foi interessante para mim. Uhum. Pensar também de que lugar é que eu estava a dizer o que estava a dizer. E depois aquilo acontece, o Covid acontece, a ação começa o seu trabalho e esses encontros para mim foram fundamentais. Não só para conhecer os problemas todos que existem e para conhecer também as formas que talvez existam de os resolver. Exatamente. E não há Mas, só uma resolução não, também. exatamente. Uhum. E se calhar resolver é uma palavra demasiado grande para a realidade, né? Uhum. Não se resolvem coisas, se calhar, assim. Mas também para conhecer as pessoas, para conhecer muitas pessoas que trabalham, não só artistas, Sim. muitas pessoas que trabalham na cultura e nas artes, em muitos sítios do país, a fazer muitas coisas diferentes Uhum. e que se deparam, muitas vezes, com problemas parecidos e às vezes com problemas também muito diferentes. Certo. Problemas que são muito específicos E que não comunicavam antes. daquele trabalho e que não comunicavam. Uhum. Exatamente. Mas é engraçado falares mesmo do Ministério da Cultura, que é uma peça Sim, pré-confinamento e que já ali quase que reverberava na catástrofe, como eu já tinha dito, que acontece a seguir. Mas é uma peça que também que marca, recordo-me, que marcou muitas pessoas,
foi muito falada, foi hiper reconhecida, e, e é uma peça que também espelha a tua generosidade quando trabalhas ou trabalhas com outras pessoas, não é? Já é outro lugar, já é outro David, não o David lá atrás, não é? Ainda a começar ou a experimentar coisas, ainda assim a experimentar, e também com alguma coragem de nomear as coisas tal como elas são, não é? Como é que lidaste com esse processo? Ou melhor, ou seja, como é que lidaste com esse processo todo? De repente há aí um reconhecimento, sim, há um reconhecimento. Como é que foi essa parte? Olha, eu fiz o mistério porque quando fiz a ressaca não tive apoio nenhum. Exato, isso. Tinha uma estreia na Culturgest, que era bastante importante no meu percurso, e não tive apoio do Ministério para fazer essa peça. Portanto, fiz essa peça com a generosidade das pessoas que a fizeram, da equipa toda. Porque, apesar de tudo, era uma equipa, né, com figurinos, som, etc. E, portanto, a peça aconteceu porque houve essa vontade Sim, de essa toda a gente de a ligação. fazer. E quando a peça terminou, eu achei que isso era um assunto. Essas condições, ou essa falta de condições, ou a dificuldade em encontrar as condições, contrastava com a beleza de criar um objeto em conjunto. Certo. E que isso em si era uma peça também. Esse quase paradoxo da criação, ou pelo menos da minha experiência de criação. E é assim que nasce o mistério da cultura. Sim. Com algumas pessoas que tinham feito essa peça e outras. Certo. Com pessoas que vinham de sítios muito diferentes, mesmo de cultura coreográfica bastante diferentes, de países diferentes até. Então, eu estava muito absorvido por aquele evento, daquele encontro de nós os 7, e estava preocupado em resolver as questões práticas, de conseguir levar o projeto para a frente, de encontrar o tal lugar de experimentação que fosse interessante para todas as pessoas que estavam a trabalhar nele. Para mim isso é importante, as pessoas que estão a trabalhar, elas como artistas interessadas no que eu estou a propor. Certo, certo. E, sobretudo, pensando que são artistas que também fazem o seu próprio trabalho. Claro. Portanto, são artistas que têm essa prática e a curiosidade sobre assuntos que vão trabalhar especificamente. Portanto, para mim, esse lugar era um lugar também muito importante, que me ocupou muito. Depois, a peça teve uma boa reação, Sim, sim. de certa maneira, mas também é super difícil sei lá, de qualificar ou de quantificar. Mas surpreendeu-te na altura, achas que teve a ver também com o facto que avançaste de uma forma tão clara, e havia também, se calhar, um contexto de necessidade mesmo de falar sobre aquilo um pouco antes de arrebentar a situação. Sim. Na altura eu tive muitas reações das pessoas de sentirem uma certa estranheza em relação ao objeto, de ficarem um bocadinho... Não tenho a certeza sobre que forma era aquela que elas tinham visto. A peça tinha vídeo, tinha assim uma espécie de um documentário fake que ia passando. Eu trabalhei com cada pessoa individualmente durante algum tempo. Portanto, eu tentei criar, de facto, uma espécie também de eu chamava-lhe um thriller coreográfico, eu próprio, durante o processo de criação. E depois, portanto, isso eu acho que criou um ambiente, assim, de facto, um bocadinho estranho, ou não sei. É que as pessoas responderam assim. Eu fiquei assim surpreendido, ao mesmo tempo fiquei contente, o reconhecimento que houve, fiquei contente pelas pessoas que trabalharam na peça. Certo. Porque, por causa do investimento delas Que eu acho que me permitiu a mim, não é? Também. acho que me permitiu a mim abrir um espaço também para o humor no meu trabalho. Talvez isso tenha sido a coisa mais importante. De eu ter ficado surpreendido com a possibilidade do trabalho ter um humor
talvez até a ironia, que talvez até aí não fosse assim tão evidente, ou eu não tivesse tanta consciência disso. Sim, tornou-se mais claro. Sim, que podia haver podia haver uma dimensão do humor no trabalho, que a mim me interessa na dança. Sim, sim, sim. Então encontraste aqui, para lá, desse reconhecimento que depois é uma coisa que vem do lugar do outro, não é? É um jogo de sorte e azar, nunca se sabe qual é. Mas sobretudo há um ganho e um reconhecimento de si próprio e do próprio coletivo e das pessoas com quem trabalha dessa parte é sempre muito prazerosa, não é? E encontrar outras ferramentas e até alicerçar coisas que não se está à espera e tem às vezes há um certo até receio de ainda agarrar completamente. E falando em agarrar também e novos percursos, o que é que está a acontecer ou que vai acontecendo ou que já aconteceu ali nos estúdios Vítor Cordon? Estás envolvido ali com... Sim. Conta-nos um pouco o que é isto. Eu estive envolvido, na Exatamente. verdade, acabou de terminar Foi? esse projeto, ou pelo menos acabou de terminar esta fase desse projeto que durou 3 anos. Aí é um projeto que o Estúdios Vítor Cordon tem em colaboração com o Camões, Centro Cultural em Maputo, que se chama Itinerários. Certo. E é um projeto de aproximação da dança contemporânea, ou das danças contemporâneas portuguesas, às danças contemporâneas de Moçambique. No âmbito desse projeto, há uma residência que houve residências que aconteceram de artistas moçambicanos uma vez por ano durante 3 anos, em Lisboa e noutros sítios do país, na verdade, e até em Espanha, numa das edições. E o meu papel no projeto foi de fazer uma espécie de facilitação, acolhimento, facilitação, mediação, acompanhamento destas residências, destes artistas que vêm para Portugal trabalhar num trabalho a 3 e que depois o apresentam também a Maputo. Cada edição foi diferente. Este ano, como era o último ano, foi uma edição um bocadinho mais recheada, houve mais coisas. Sim. Conversas, debates. Houve conversas que eu organizei com a Pini, lá nos estúdios Vítor Cordon. Houve uma exposição que nós abrimos com fotografias, com retratos dos artistas das 3 edições, tirados por 3 fotógrafas diferentes, a Marta Pinto Machado, a Agatha Xavier e a Tamara Selman. O que é que houve mais? Aulas. Eles vieram dar aulas também. Portanto, houve também essa oportunidade de encontro destes artistas com as pessoas que se interessam pela dança, e neste caso especificamente pelas danças tradicionais moçambicanas, também lá nos estúdios. Portanto, foi um projeto em que o meu papel não era tanto um papel de criação ou de direção, mas mais de facilitação, de ajudar a imaginar este momento em que estes artistas de Moçambique estão em Lisboa, ou este ano tivemos também em Guimarães. Imaginar este momento em que eles cá estão como um momento de reconhecimento mútuo e de conhecimento mútuo de instituições e pessoas em Portugal e destes artistas, e também ajudar a desenvolver o trabalho deles, que é um trabalho que eu faço recorrentemente de acompanhar outros artistas. Sim, mas esse acompanhamento, mesmo quando não é um lugar dito de criação ou de direção, tout court, não é? É sempre um lugar de criação, porque a facilitação de lugares nunca é um facto dado, com uma garantia de adquirido. E falando em projeto que termina, o que é que estás neste momento? Estás a descansar ou estás já a pensar o que é que vem a seguir a isto? Olha, eu estou a fazer um projeto com o Nuno Pinheiro, que é ator. É um projeto que já começámos há algum tempo e que vamos continuar ainda por algum tempo. Portanto, é um projeto que nós estamos a alongá-lo no tempo, talvez um bocadinho para lá do que é comum. Foi uma coisa que eu aprendi muito com o Luíque Tuzé, que demora muito tempo a fazer peças. E é bastante coincidente que também, ou tornou-se um bocadinho uma modo também de trabalhar. Acho que é bom quando os processos são longos. Pelo menos para mim, eu gosto dessa coisa de trabalhar um bocado e parar e voltar ao trabalho depois, e depois
voltar a parar, etc. Pronto, e é um projeto que se chama Partes Sensíveis, que é sobre o encontro das nossas peles e sobre os nossos problemas de pele. Nós somos namorados e temos os 2 problemas de pele. E o nosso encontro romântico também é um encontro da superfície das nossas peles, Certo. mas também é um encontro de um imaginário que passa, obviamente, pelo toque e também passa por esta coisa de termos questões com as nossas peles, porque eu tenho psoríase, eu não tenho rosácea. Então há assim uma tentativa de encontrar um lugar onde o desejo, ou de pensar se o desejo pode estar nos sítios menos óbvios. E se calhar estas partes sensíveis podem ser tanto as partes sim, da sedução e da atração física, mas também podem ser as outras partes sensíveis que nós conhecemos e reconhecemos no outro à medida que nos aproximamos dele. Sim. Fiquei assim a pensar o que é que vai resultar. Pegando um pouco por aí, das partes sensíveis e dos inícios, que é sempre sensível e é precário, como já sabemos, algumas coisas, mas é sempre um risco começar a avançar num projeto. E há aqui sempre uma pergunta que fica depois de escutar os convidados, e sempre tão rico, e fico sempre a pensar, depois de um percurso tão curioso, e que continuará claramente, o que é que poderás ou imaginarias neste momento agora dizer algo a quem está a pensar começar, a quem está a dar as primeiras piruetas de dança, pensar que, não sei, talvez crescer e ser professor de dança, ou talvez crescer e ser bailarino, criador. O que é que tu dirias quem está para quem está nestes inícios? É sempre uma pergunta muito grande, ou não? É porque, e acho que a razão pela qual é difícil tem a ver com em que lugar é que essa pessoa está, não é? Onde é que ela nasceu, onde é que ela mora, qual é a sua família. É muito diferente, né? Nascer com muitas possibilidades de investir na sua formação, por exemplo, ou não. Ou nascer numa família ou num contexto familiar em que há muito apoio ou há muito pouco apoio, etc. Mas apesar disso, eu acho que alguém que está a pensar começar já começou. Então, acho que essa consciência de que já se começou, eu acho que ela é muito importante de ser ouvida, porque essa curiosidade que faz com que a pessoa já tenha começado e que se calhar ela nem sabe de onde é que veio, qual foi a sua origem, eu acredito que seja aquilo que faz com que seja possível continuar. Portanto, diria para tentar ouvir, tentar fazer esse exercício de escuta do desejo. E ter essa consciência de que quando a gente pensa que quer fazer uma coisa, já está a fazer. Que ela já existe. Ela já existe. Apesar de tudo. Apesar de tudo. Nós já estamos dentro dela. E ela já está dentro de nós, não é? Certo. Então, essa consciência eu acho que já é uma coisa que pode ser boa. Então, na dança, acho que é maravilhoso a gente pensar que estamos nas coisas, mas que elas também estão em nós. Não somos só nós que nos vimos colocar, não é? Não somos só nós que vimos ocupar, mas as coisas também nos ocupam. Já há uma pré-existência de alguma coisa que está naquele sítio. É, não é? A gente não tem que conquistar o espaço. Boa. Obrigada, David. Obrigado. Ficamos com esta indicação. Não há que conquistar o espaço, mas relembrar essa primeira consciência da curiosidade sempre que vamos para a frente, não é? E ficamos assim por hoje. Obrigada e até à próxima. Que bom.
fuck?